Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Pod Die. E eu tenho certeza que esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje te interessa. Porque se você não tem ansiedade, tenho certeza que alguém da tua família tem. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa que é especialista, né? A psicóloga Samantha Taniotti, que é psicóloga especialista em infanto-juvenil e também neuropsicóloga. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, Samantha. Agora, falar sobre ansiedade, tenho certeza que vai despertar muita curiosidade nas pessoas que estão nos acompanhando. Então, se você já tem dúvidas, pode deixar ali nos comentários, faz a sua pergunta, porque depois a Samantha com certeza vai estar disponível para responder vocês ali diretamente no canal do YouTube, tá? Então, vem junto, vamos conversar sobre ansiedade. O que é a ansiedade? É uma doença, não é? Bom, primeiramente a gente precisa entender que a ansiedade é uma emoção, né? Como qualquer outra. Tristeza, raiva, frustração. Ela é uma emoção que está dentro de todas as pessoas, né? A questão é que diferencia da ansiedade emoção para o transtorno de ansiedade, para os transtornos, né? Porque existe mais de um transtorno, é a intensidade e os sintomas, né? Então, na verdade, a gente precisa da emoção ansiedade. Sem a emoção ansiedade, a gente não teria sobrevivido, né? Na nossa espécie. Então, a gente precisa ter uma ansiedade para levantar da cama, né? Para pensar como vai ser o nosso dia, porque a ansiedade nada mais é do que uma emoção que pensa sobre o futuro, né? Então, se a gente não tem uma preparação para o futuro, se eu não levanto e me organizo, né, para fazer as minhas coisas, eu vou ficar totalmente despreocupado. E isso pode me atrapalhar. Então, a ansiedade não é tão maléfica. A questão é a dose, né? Uhum. Se eu tenho de menos, se eu tenho de mais, assim como as outras emoções também, elas podem nos atrapalhar, né? E como que a gente percebe, assim, os sintomas, os alertas, né? De que a gente precisa estar mais atento, que aquela ansiedade está passando do limite, digamos, Samantha. Então, os sintomas associados ao transtorno de ansiedade são sintomas de taquicardia, falta de ar, uma pressão, muitas vezes um nó na garganta, dor de barriga, dor de cabeça e o pensamento acelerado, né? Então, quando você tá aqui, mas você não tá aqui, você tá pensando em muitas outras coisas, você não tá conectado com o momento presente, tá planejando mil e uma coisas, mas não tá fazendo o que é mais importante, né? Que é o aqui e agora. Tá mais no futuro do que no presente. Isso, tá mais no futuro do que no presente. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, né, tá cada vez mais acelerada as coisas, né? Cada vez, assim, a gente tem que resolver as coisas para ontem, ou a gente tem que desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Falo isso porque eu sou mãe de dois, então eu sei como é a correria do dia a dia, Samantha. Mas às vezes é difícil de identificar, nossa, como eu tô tão ansioso hoje. Ou pior ainda, às vezes é difícil de controlar, né? Porque daí, de tanto você vivenciar essa situação diariamente, vai fugindo do controle, às vezes, né? Então, assim, quais são os cuidados que a gente precisa ter, sabe? Poxa, identifiquei que hoje eu tô com o pensamento muito acelerado, pensando muito mais no futuro do que no hoje, né? Tentando resolver mil coisas ao mesmo tempo. O que faz? Respira aí. Eu acho que uma coisa bem interessante que tu falou, né, é que muitas vezes a gente não percebe porque é muito normalizado, né, o excesso, né? Hoje em dia é muito normalizado o excesso, a rotina produtiva, né? Então, assim, a gente tá realmente numa sociedade que glamoriza muito, né? Os excessos de trabalho, a correria, né? Então, acaba que se você não tá nesse meio, nessa correria, você até se sente inadequado. E aí, né, estando nessa correria, fica difícil também tu parar e notar os teus próprios sintomas, porque tu não tá conectado contigo mesmo, né? Você tá pensando nas coisas que você tem a fazer, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Mas, querendo ou não, né, a ansiedade, mesmo que você não esteja tão conectado contigo mesmo, se ela chegar num momento mais, numa situação mais crítica, mais grave, né, o corpo fala, né? Então, a gente vai começar a ter dificuldade para dormir, né? Às vezes a gente pode até ter mesmo dificuldade de apetite, né? A alteração para menos ou para mais, né? Descontar na comida. Então, tem muitas coisas que o corpo ele vai também falando, cansaço, maior irritabilidade, né? Uma gama de sintomas. Mas o que a gente pode fazer, né? Acho que a primeira questão, quando a gente observar que a gente está muito acelerado, é realmente
procurar, né, desacelerar e respeitar o seu ritmo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas realmente têm muito essa coisa de produzir, né, de dar conta, né, Exato. eu tenho que dar conta de tudo, né, e aí acaba passando por cima das suas próprias necessidades, né, da necessidade do corpo, que a gente tem necessidade de descanso, né, que a gente tem necessidade de ter uma rotina equilibrada, uma rotina onde a gente vai conseguir fazer as nossas coisas, mas também tem um espaço ali, né, pra gente... Autocuidado, Isso, né? de autocuidado, enfim, não tem uma resposta pronta, assim, né, no que tu pode fazer e que vai funcionar imediatamente, mas é uma vida, né, voltada a cuidar de si. Se você não tem uma vida que você cuida de si, né, aí realmente você pode desencadear mais o transtorno. E aí a gente volta para a questão de se olhar e entender os próprios sentimentos, né? Que isso é uma coisa que vem desde a infância, que já é trabalhado hoje, inclusive em sala de aula, né? Sim. Importantíssimo. Mas... como a gente mencionou aqui, às vezes os adultos não têm o tempo, né? A gente não destina, na verdade, o tempo para isso, né? Então, acho que o que torna mais complicado ainda é, além de você aprender a lidar com os próprios sentimentos nessa fase, principalmente quando são pais e mães, de não transferir isso para os filhos e para a rotina do dia a dia, né? Então, como é que você vê essa questão, assim, ó, de condução familiar, né? Por exemplo, quando tem uma mãe que é extremamente ansiosa, ou um pai que é extremamente ansioso, de que forma eles podem se alinhar aí para ter uma conduta familiar positiva? Isso também é bem interessante, né? Essa tua colocação, porque querendo ou não, a criança absorve, né? Então, se ela está num ambiente mais estressante, né? O ambiente onde a gente está, ele pode também desenvolver o transtorno, né? São várias causas, e uma das causas é o ambiente estressante, né? E, além do ambiente, tem um modelo parental, né? Que as crianças, elas imitam os adultos. Então, se a criança vê ali o pai e a mãe sempre na correria, né? Faz isso, faz aquilo, ele vai achar que isso é o certo para ele, né? Então, ele vai aprender que é assim que se vive, né? E para manejo, assim, de uma rotina mais tranquila, né? De novo, assim, eu sempre prezo que não existe uma receita de bolo, né? Porque também não adianta a gente ditar uma regra, né? Que não vai caber na vida da pessoa, né? Nós somos seres humanos individualizados. Mas a gente precisa, sim, tentar manter um equilíbrio, né? A questão de respeito ao horário de sono, né? Eu tenho um planejamento do meu dia, até porque isso também diminui a ansiedade das crianças, né? Quando a gente tem uma previsibilidade, quando a gente sabe, tal hora vai acontecer tal coisa, né? Porque às vezes as crianças, elas também podem ficar perdidas quando não tem um planejamento. E isso aumentar a ansiedade, porque elas não sabem que horas que vai acontecer, que horas que eu vou poder brincar, que horas que eu vou poder jogar, que horas que... E elas ficam perguntando o tempo todo, né? É agora. Então, quando você já tem um combinado, uma rotina, algo pré-estabelecido, isso já ajuda, né, a família a se organizar e diminuir a ansiedade de todos, né? Porque você vai cumprir com aquilo que tu estabeleceu para ti mesmo e organizar o teu dia levando em consideração as horas de sono, os períodos de alimentação, as pausas, né? E a questão também de não encher muito a agenda, né? Assim, às vezes tem crianças que têm a agenda muito cheia, né? Período integral, aí depois faz uma atividade por dia, né? Depois da escola ainda, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado também pro excesso, né? Não levar a criança a ter uma vida acelerada, né? Antes da gente entrar nessa questão mais funcional, digamos assim, né? De como acontece na infância, na juventude e na fase adulta, eu gostaria de perguntar para você se existem tipos de ansiedade, quais são eles, como é que funciona isso, doutora? Então, tem alguns tipos de ansiedade, né? A gente tem algumas ansiedades que são mais características da infância, né? E outras que são gerais, né? Tá. As ansiedades características da infância, a gente tem um transtorno de ansiedade de separação, que é quando a criança tem dificuldade de separar dos pais, né? Que é aquela criança que você deixa na escola, ela fica chorando, ela pede pra mãe ficar ali com ela, né? Ela tem uma insegurança, né? Pensa, né, tem pensamentos negativos, né, porque a base da ansiedade é o pensamento, né, então, assim, tem um pensamento no futuro e, muitas vezes, um pensamento catastrófico, né, o pensamento catastrófico é que alguma coisa ruim pode acontecer, então, ela fica insegura, ela pensa que alguma coisa ruim
pode acontecer, que a mãe não vai buscar na escola, né? Ou pode acontecer um acidente pelo caminho. Então, são, né, muitas angústias, né, dentro do transtorno de ansiedade de separação, que é esse mais voltado para crianças. Outro transtorno, né, que é mais acometido na infância é o mutismo seletivo. O que é o mutismo seletivo? É quando a criança tem dificuldade de falar, né, principalmente com adultos, né? Às vezes a gente acha que é até uma questão fonológica, né? Mas é uma ansiedade. Com as crianças ela conversa, né? E quando chega com outras pessoas mais estranhas, que ela tem que se comunicar, né? Que ela, às vezes ela seleciona, né? Por isso que é seletivo. Ela seleciona um grupo que ela vai ter essa interação, né? E os outros ela fala bem pouco, né? E tem um grau de ansiedade bem elevado quando precisa se comunicar, né? E outro também, né, que acomete também razoavelmente a infância e a adolescência é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é o mais popular, digamos assim, né? Que é quando a gente tem taquicardia, que a gente é generalizado, a questão de tem ansiedade não só para uma coisa específica, né? Entendi. Como eu falei antes do separação, a criança tem dificuldade de separar dos pais. A generalizada já é para tudo, não tem um assunto em específico, né? Ela vai ter ansiedade quando ela levantar da cama, ela vai ter ansiedade como vai ser o dia dela, ela vai ter ansiedade se alguma coisa ruim vai acontecer, se ela vai descer certo do ônibus ou não, se alguém vai perguntar alguma coisa para ela no caminho ou não, né? Então, são muitos cenários, né? Que acontecem dentro da mente da pessoa, né? Tirando esses, a gente também tem as fobias, né? Que é os medos específicos, né? Medo de agulha, medo de inseto, medo... Não é um medo natural, né? Não é aquele medo que a gente tem para se proteger. Mas isso entra dentro do transtorno da ansiedade. Isso, olha só. Não é um medo que a gente tem para se proteger, é um medo agudo, né? É uma questão, assim, mais elevada, né? E mais intensa. E a gente tem outros também, né, dentro da base da ansiedade, né, que, enfim, alguns têm comorbidades, né, o que é uma comorbidade? Eu tenho depressão, mas eu também tenho ansiedade, né, eu tenho um transtorno alimentar, mas eu também tenho ansiedade, né, enfim, e... A gente tem também, né, para finalizar aqui com os transtornos, o transtorno de ansiedade social, né, Sim. Que é o transtorno que esse até mesmo... ele aparece mais na adolescência, assim, né? Que é a questão dos pares, né? De ter medo de socializar, de ter dificuldades de se impor, de se posicionar, de falar de si, né? Um medo muito intenso do que os outros vão pensar, né? Do que os outros vão pensar de ti. Isso é normal, né? Quem não tem um medo do julgamento alheio, né? A questão de... Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. Questão de comparação, né? A gente tem aí, infelizmente, as redes sociais que acabam reforçando muito isso, né? Exato. Questão de que o outro é melhor do que eu, de que o outro tem uma vida melhor do que eu. Mas é claro que tudo que é chamado de transtorno é acima, né? Do esperado, tanto culturalmente falando, né? Quanto para a idade e quanto para a intensidade de sintomas, né? E quanto às ansiedades ali, elas têm algum momento certo para aparecer na vida? Assim, uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, pode já ter ansiedade? E mais uma perguntinha. Essa ansiedade, ela pode ser um pouco hereditária também ou não? Não é só a rotina que desperta a ansiedade, né? Não. O transtorno de ansiedade, no caso. Ela comete todas as faixas etárias, né? Então... Bebê também? Não. Sim, existem alguns sintomas, porque querendo ou não, como também pode ser genética, entendi. Né? Então, claro, que quando é pequenininho, né? Quando é bebezinho, a gente consegue observar mais outros tipos de transtornos, né? Daí a gente vai descartar outras possibilidades antes, né? Como o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que pode ser alguns sinais que estão presentes ali desde o início da vida, né? Como autismo, como TDAH, enfim, né? Claro que muitas vezes não vão ser fechados naquele momento o diagnóstico, né? Então, até mesmo, assim, eu não diria que é fácil, né? Que a gente vai fechar o diagnóstico naquele período da vida. Mas a gente fala de sintomas, né? Isso. Então, quando a gente fala assim, quando vem uma pessoa até mesmo, né? No consultório, e aí eu pergunto, desde quando que você observa isso no teu filho, né? Lá no passado, não tinha um quadro fechado, digamos assim, de sintomas, porque tem que ter um mínimo de sintomas, não é só um sintoma isolado, né?
mas tinha sinais, né? Então ele era muito ansioso, quando ia comer ele ficava muito afobado, quando chegava perto de tal situação, né? Ele já desencadeava comportamentos que eram mais ansiogênicos, né? Mas assim, tudo dentro também do esperado para a idade. Entendi. Né? Então, assim, tem algumas coisas na curva de desenvolvimento que vão ser esperados, né? Então, assim, uma criança que fica ansiosa antes do dia do aniversário. É óbvio que ela vai ficar ansiosa antes do dia do aniversário, né? Mas se essa criança, ela tem taquicardia, se ela tem, assim, náuseas, se ela tem vontade de vomitar, enfim. É um pouco mais difícil a gente realmente, né, conseguir dar um diagnóstico, a gente espera um pouco mais, né, para realmente ver como essa criança vai se desenvolver, Sim. não deixando de tratar, né, claro, mas é porque tem muitas coisas que acontecem, muitas mudanças que acontecem no nosso curso de vida, né? E aí até mesmo entrando nessa questão que você falou de bebê, né, de 2 a 3 anos, é muito comum que a criança tenha ansiedade de separar dos pais, né? Então, a gente não pode dar um diagnóstico, né, nesse sentido, porque é esperado, né? Porque é um período onde ela vai começar a entender que ela está sendo deixada na creche, né? Que a mamãe vai trabalhar, que ela vai ficar ali. Então, é esperado. Agora, passou desse período, se a criança ainda tiver essas dificuldades lá com 6, 7 anos, aí realmente já não é mais esperado para a idade, né? Então, sim, nós temos sintomas, né, que já podem aparecer desde os primeiros anos de vida, né? E existem testes, né, porque às vezes a gente vai observando os nossos filhos durante o dia a dia e já acendeu um alerta, olha, ele tá, assim, ultrapassando o limite. Já faz contato com o psicólogo, né, para encaminhar para terapia e tudo mais. É necessário fazer teste para identificar o transtorno de ansiedade ou não? Bom, primeiramente, né, eu queria só reforçar que toda avaliação, assim, né, para transtornos psicológicos, né, ela envolve a avaliação clínica, né, então, ou seja, né, o profissional que vai avaliar o comportamento da criança mas também, sim, a gente tem alguns testes, né? Na questão de transtorno de ansiedade, sim, pode ser feitos testes, dependendo da idade, mas geralmente ele acaba sendo, se não tem comorbidade, né? Ele acaba sendo mais simples de diagnosticar. Mas, se ele tiver outras questões acometidas, né, como o TDAH, que acaba se confundindo bastante com ansiedade por questão da agitação, né? Aí a gente faz o teste realmente para conseguir identificar o que é o que, né? Assim, separar um pouco, né? Então, quando a gente tem dúvidas, a gente faz uma avaliação um pouco mais aprofundada. Mas não existe nenhum exame, assim, digamos, de imagem, né? Nenhum exame laboratorial que vai confirmar. É só o clínico e se tiver dificuldade de realmente visualizar e dúvidas, a gente vai para as outras ferramentas, né? Que é os testes psicológicos. E quando os pais começam a identificar esses sintomas, assim, é importante que de pronto eles já conversem com os professores na escola, né? Eu acho que para ter uma questão de um olhar diferenciado também dentro do pedagógico e estar a escola e a família caminhando juntos, né? O que você me diz em relação a isso? Porque, assim, muitas escolas, e a gente vê ainda hoje, algumas já estão muito mais envolvidas nesses aspectos a gente sabe, mas outras ainda... a gente só faz isso dentro de um diagnóstico. A gente só vai fazer isso, mãe, só vai observar se tiver o diagnóstico, nós precisamos do papel. E você mesmo está aqui nos dizendo que esse diagnóstico não é assim, da noite para o dia, né? Que a gente precisa ter toda uma avaliação e todo um cuidado, né? Tanto da rotina quanto do desenvolvimento da criança como um todo. Então, em relação à escola desde o início, assim, quando os pais começam a identificar esses sintomas, é importante ter esse alinhamento? Como que deve funcionar isso? Com certeza, eu acho que esse é um diferencial, né, muito... Infelizmente, diferencial, né? Deveria ser normal. Exato. Né? Mas é algo muito importante essa postura da escola, né? Eu sei, assim, que também a escola, às vezes, pode ter dificuldades, né? Por conta da quantidade de alunos, mas também
por conta da abertura dos pais, né? E isso é um fato, né? A escola não pode diagnosticar, né? Ela não pode dizer seu filho tem isso, né? Mas ela pode, sim, pontuar comportamentos, né? Que estão sendo observados, até porque, né? Assim, a escola é um lugar que tem que promover o bem-estar para a criança. Então, se ela observa um sofrimento, né? Ela tem que comunicar para os pais, né? O fulaninho tá mais irritado, né? Tá chorando quando você sai. Enfim, são coisas que quando o comportamento da criança ele destoa muito, né? Do esperado, né? É muito interessante que a escola ela realmente notifique os pais, né? Na questão de ter um papel ou não, né? A gente trabalha com uma lei, né? Então, assim, a gente tem a lei, né, da questão do laudo médico, né? Exato. Então, assim, tem algumas adaptações, né, que só podem ser feitas, né, com o carimbo, digamos assim. Mas isso a gente está falando para questões mais... Severas? Ou não, para questões, assim, mais... de adaptações mais diferentes, né? Como, por exemplo, uma criança que já está no ensino regular, né? Ele precisa ter uma prova diferenciada. Entendi. Ele precisa fazer uma atividade diferente por conta da dificuldade que ele tem de concentração. Ele precisa sair do ambiente, porque o ambiente é barulhento e ele não consegue se concentrar, né? Ele precisa sair da sala de aula para se regular, porque ele fica muito ansioso, né? Enfim, tem algumas coisas que a gente só consegue realmente, né, com a comprovação, mas eu acredito também que é uma questão de sensibilidade, né? Muitas vezes, assim, né? De realmente você estar preocupado com aquele aluno que tá ali contigo, né? De você fazer o possível, né? Para realmente ser flexível, né? Eu acredito que trabalhar com crianças é ser muito flexível, né? Porque elas não vão ser iguais, né? Então, umas vão ter necessidades X, outras vão ter necessidades Y. E é claro, você não vai poder realmente fazer tudo para todo mundo, não vai, né? Mas aquilo que estiver ao teu alcance, poxa, por que não? Né? Se essa criança está agitada aqui, por que eu não posso realmente, se eu tenho essa possibilidade, né, deixar ela ir no banheiro para ela dar uma voltinha, se regular e voltar mais tranquilo, né? Ou, de repente, dar um auxílio se eu tenho essa possibilidade de incentivar e estar ali do lado da carteira dele para ele conseguir focar naquilo que ele está fazendo. Eu acho que não precisaria uma lei para isso, né? Exato. E quando a criança ela tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, ela tem direitos também, na escola. Tem direitos. Como é que funciona? Então, vai depender do caso, né? Vai depender do caso e da situação, né? Mas, por exemplo, eu já tive, né, pacientes que pelo transtorno de ansiedade, né, eles tinham muitas dificuldades em falar na frente das outras pessoas, né? Então, assim, isso era muito ansiogênico, né? E não ajudava, né? Porque, assim, dentro do tratamento, a gente tem passos a ser seguidos, né? Claro, ele precisa ser exposto às situações que ele vai enfrentar, ele precisa, mas gradualmente, né? E às vezes é difícil realmente para a escola entender, tá, mas por que ele não vai apresentar? Por que ele não vai falar na frente dos outros? Por que eu não posso perguntar uma pergunta para ele dentro da sala de aula, né? Por exemplo, por que ele não está preparado para lidar com isso? Ele tem um transtorno, né? A mente dele, né, ela não, digamos assim, nenhuma mente é igual, né, mas assim, ela não, no sentido de lidar com essa situação, né, não está em nível de igualdade dos outros, né, dos outros alunos que não têm o transtorno, e aquilo para ti pode ser uma coisa mais banal do mundo, né, mas para o aluno é como se estivesse colocando um holofote, né, para ele, ali na sala de aula, ele vai transpirar, ele vai ter falta de ar, ele vai ficar pensando várias vezes se ele respondeu certo ou não, né? Isso pode desencadear ali uma crise de ansiedade, choro, né? Então, assim, é um gatilho muito forte ainda para ele lidar. Então, sim, sim, existem, né, questões que precisam ser adaptadas na escola
quando o aluno tem o transtorno de ansiedade, às vezes eles também têm mais necessidade de ir na enfermaria, porque estão com dor de barriga, né? Às vezes precisam ligar para os pais, né? Porque tem aquela questão da segurança, né? Claro que tudo isso, gradativamente, vai ser enfrentado. Mas quando a gente está no início, né? A gente precisa de uma colaboração para que o ambiente também forneça essa segurança, né? Para que ele também entenda, não, todo mundo entende como eu estou me sentindo, né? Porque às vezes tem essa questão de, ninguém entende o que eu estou sentindo, né? Fica me forçando a fazer coisas que eu não dou conta, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes vem outros problemas, né? Como a questão da autoestima, né? Então, eu não consigo responder uma pergunta, todo mundo diferente dos outros. Todo mundo consegue, eu não consigo, né? Então, é importante, de novo, né? Ter essa questão de sensibilidade e flexibilidade, entendimento, principalmente, né? Assim, né? De ter uma formação mesmo, assim, né? Estudar um pouco sobre a questão de que não é porque não quer, não é porque tá fazendo corpo mole, porque é malandro, porque não fez, é porque realmente aquilo é muito maior, né, do que a pessoa imagina. E essa fala que tu traz é bem importante, porque eu já vi casos, por exemplo, de um professor comparar os irmãos, né? Nossa, o fulaninho lá, ele tem uma autoestima muito elevada. Já o fulaninho ali, ele não tem. Ele diz que ele é feio, que ele é burro, que ele é isso. Então, assim, será que às vezes também é importante que não só os pais e a família e a escola também perceba que daqui a pouco tem algo ali no ambiente que está fazendo com que aquela criança se sinta mais inferior ainda, né? Aos demais. Então, já é um sintoma a mais, né? Isso, Outra questão também bem importante é as provas, né? Falando em ansiedade, né? Provas e não só a exposição de trabalhos, né? Em si, mas às vezes essas situações também podem ser desencadeadoras de ansiedade, né? Então, às vezes também o professor, ele precisa estar sensível, né? Tá conectado ali, vendo como aquele paciente, aquele aluno com ansiedade, ele tá, né, no momento da prova, né? Se ele tá conseguindo responder, se ele precisa de um lugar mais tranquilo também, né? Porque, assim, como a ansiedade, ela tem, né, de novo, a base nos pensamentos catastróficos, né? Tem a questão de, não vou conseguir, vou tirar 0, sou burro, né? Então, no momento que era para ele estar lembrando do conhecimento dele, né? Ele tá tendo um branco pensando que não é capaz e vindo 1 milhão de sintomas, né? E é um turbilhão, o pensamento é tão acelerado que as coisas às vezes se embaralham, né? Isso, exatamente. Então, assim, não tem realmente como eu, digamos assim, dependendo do nível, né? Exigir de uma criança que não tem transtorno e de uma que tem transtorno, né? A criança que não tem transtorno, ela vai estar ali. Claro, não é uma situação que todo mundo fica pulando de alegria, né? Fazer uma prova, ela vai ter uma ansiedadezinha, assim, né? Mas é algo que a gente tem que levar como comum, né? Isso, que tem como controlar. Mas quem tem transtorno, realmente aquilo é uma situação... desgastante. É muito desgastante, muito estressante, né? Que ele vai colocar todas as energias dele. E às vezes pode acontecer também que ele não está só ansioso na hora da prova. Ele pode ter ficado ansioso 1 semana antes, pode não ter dormido um dia antes, né? Então não é uma coisa só daquele recorte, daquele momento. Claro. Tem muitas coisas que tem por trás também, né? E o transtorno de ansiedade, quando ele não é tratado na infância, pode trazer outros problemas muito mais graves, né, Samantha? Pode sim. O que pode acontecer? Enfim, pode acontecer que, né, ao longo da vida, a pessoa, ela vai conviver com isso, né, e diminuir a sua qualidade de vida, né. A gente falando de infância e adolescência, a gente fala de construção de personalidade, de identidade, né. Então, digamos que a identidade está sendo construída em cima de um transtorno, né. Então, não vai ser construída como deveria ser, assim, né, vai ser afetada. Então, assim, a pessoa realmente pode ter um traço ansioso para a vida inteira, né? Se ela não tratar, sem falar das outras questões que ela pode desenvolver. Então, assim, se eu já sou uma criança insegura, ansiosa, que tenho dificuldade de me relacionar, que tenho, né, dificuldade ali de me expor, né? Pode ser que eu vou criando também uma baixa autoestima, né? Me sentindo inferior às outras crianças, vou criando uma personalidade mais introvertida, né? Não que seja errado ser introvertido, não é isso, né? A gente, né, tem o nosso jeito, mas assim, eu vou criando
barreiras, né, para mim ao longo da vida, e isso pode também desencadear depressão, né, outros transtornos do humor, e dificultar, né, assim, não só na questão de transtornos, mas na questão, assim, de qualidade de vida, de procurar um emprego, né? De desenvolver, né, o que é necessário. De desenvolver independência, autonomia, né, de ir atrás do que quer, né, porque se eu sou inseguro, eu fico aqui no meu cantinho, né, não consigo enfrentar, né, os desafios da vida, né. E geralmente na adolescência surgem muitas questões, né. Sim. Aí, claro que a gente não vai entrar em outros mais aprofundados, como a esquizofrenia, a depressão, né. Mas quando o transtorno de ansiedade ele não é tratado na infância, que em alguns casos é necessário o uso de medicamento, né? Sim. Pode trazer problemas mais graves já logo na adolescência, né? Sim, assim, não tem, digamos, uma previsão, assim, né? Porque tudo vai depender da intensidade. E da rotina, né? Isso, e dos outros fatores, né? Que a gente fala de fatores de risco, né? Então, a gente tem os fatores de risco, que é o fator ambiental, é onde eu convivo, né? A genética, né? Então, assim, e combinado até mesmo com o meu próprio jeito, né? De novo, a questão da personalidade. Então, às vezes, tem pessoas que são mais vulneráveis mesmo a desenvolver, né? O transtorno de ansiedade, né? Enfim. A importância do tratamento também, a importância do tratamento... como prevenção, como promoção de saúde, mas prevenção também para não desencadear coisas maiores, né, ao longo da vida, né? Então, assim, digamos que, sei lá, você está com uma coisa que te machuca, daí você não trata, você fica ali te machucando, né? Não, o prognóstico não é melhorar sozinho. Se você não fazer nada, né? Tá, pode acontecer, mas, né, você vai arriscar, né, que ao longo da sua vida isso vai te incomodar, né? Só que, às vezes, as pessoas elas começam a se acostumar com aquilo. Ah, não, ele é assim mesmo, né? Ele é diferente. Ele é diferente, ele é assim mesmo, né? Os rótulos, né? Ele é ansioso. Então, acaba que até mesmo a criança, ela já aceita. Ela já interioriza. Ah, não, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo, né? E não vê isso como um problema a ser tratado. Exato. Né? Então, é importante que a criança também já tenha consciência disso, né? De que precisa também, melhorar. Né? Eu acho que ali, com 7 anos, a criança já é capaz de entender, ou até antes, que ele tem o transtorno de ansiedade e o que deve ser feito para ele ter um dia a dia melhor ou não para a criança? Eu acho que fica muito... eu acredito que seria mais interessante os pais saberem. Sim, né? sim, sempre. Né? Primeiro lugar. Porque eles são os responsáveis, né? Porque, querendo ou não, também a criança, ela pode potencializar ainda mais, né? Entendi. Então, assim, às vezes a criança, ela ainda tá realmente... Informação. Entendendo do mundo, entendendo das coisas. Então, ela pode, às vezes, acabar achando que é uma coisa muito grave, né? Quando, na verdade, assim, né? Se desenvolver mais intensamente, né? Mas eu acho que o mais importante é os pais saberem. Claro que informação para a criança é importante, mas eu digo isso também porque... Hoje em dia, a gente tem muito diagnóstico na internet, né? Exato. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação, né? Porque o excesso da informação, a informação, ela tem que ser de qualidade e filtrada, né? A criança, sim, pode saber que isso existe, né? Até também para saber lidar com amiguinhos, né? Que podem apresentar, mas nem tudo é transtorno de ansiedade, nem tudo é crise de ansiedade. Então, eu já peguei também crianças que chegaram e falaram, mas tive uma crise de ansiedade. A criança falando isso. Tá, como é que é a crise de ansiedade que tu teve, né? E aí não batia, é claro. Viu na informação, viu no TikTok, né? Aí complica. E aí isso acaba gerando uma preocupação desnecessária, né? Porque ele acaba ficando com medo de ter crise de ansiedade e acaba que não era aquilo, né? Então, assim, tendo informação de qualidade e os pais orientando e filtrando, sim, né? E a escola, né? Claro, né? Trazendo isso, normalizando também, né, a questão dos transtornos psicológicos, né? Hoje em dia a gente tem muito menos tabu, né? Mas eu acredito que na fase da infância os pais que são os condutores, né? Condutores, isso tudo. E em algum momento da vida, assim, caso a criança não tenha o tratamento adequado, né? Um acompanhamento com um psicólogo e tudo mais, vai se potencializando aquela situação e
E a gente sempre costuma dizer, né, que quando toda falta, a gente vai pra buscar O excesso. algo. O excesso. Tem o excesso e tem a falta também, né? Parece que falta algo que a pessoa não corre, né? Acaba indo também pra dependência química, pras drogas. Exatamente. O que é bastante grave, né? Então, assim, é importante a gente falar disso, né? Isso. Nós, como eu disse, né? Nós temos o transtorno de ansiedade, que, né? São esses que eu comentei. Mas tem outros, claro, que também tem ansiedade envolvida, né? Como assim, é o toque, por exemplo, né? Um transtorno de controle do impulso ali, né? A pessoa faz vários rituais, mas a de base é ansiosa, né? Porque a pessoa quer ter controle de tudo, né? Então, a ansiedade, ela é assim, né? Eu quero controlar tudo, eu quero ter previsão de tudo, para garantir pelas minhas próprias forças que tudo vai dar certo, mesmo que seja, né, no meu imaginário, porque não tem como a gente controlar tudo, né? Então, a gente, né, tem outros que tem a base ansiosa ali também, a base, né, depressiva, mas, enfim, a dependência química também, né, é uma questão que é um risco, né, porque, assim, querendo ou não, né, aí você falou também na questão da medicação, é uma coisa bem importante de se falar, né, que às vezes realmente a gente precisa não só de tratamento psicológico, né, mas a gente não pode deixar de lembrar que é uma alteração química, né, no nosso organismo, né, depressão, ansiedade, e às vezes a gente vai precisar realmente de um reforço, né. E quando eu negligencio isso, né, eu posso encontrar alguma outra coisa no mundo que vai parar minha mente. Exato. Né? Então, vai lá, uma pessoa, né, uma adolescente, digamos assim, né, que viveu, né, uma boa parte da vida com ansiedade, né, foi negligenciado o tratamento, né, daí ele vai lá e experimenta uma droga que relaxa a mente dele, que para a mente dele, né. A probabilidade desse adolescente, né, se viciar, né, se transformar num dependente químico é muito maior, porque ele vai associar, digamos, né? Ele vai associar que, não, a minha cabeça estava totalmente agitada, aí de repente... Que o bem-estar dele tá naquilo. Isso, de repente eu encontrei uma coisa que me acalma, né? Só que assim, né, a curto prazo também, né? Exato. Que é uma coisa, a gente sabe que a droga é um efeito momentâneo, né? Só que, como não foi tratado de outras formas, ele acha que é aquilo que ele precisa. Né? Então, isso é uma coisa muito grave e muito importante, porque às vezes, assim, tem muita resistência, né? A gente sabe, assim, que tem... muita resistência. A gente sabe que tem o excesso, né, da medicalização, mas existem casos que realmente precisam. E existem muita resistência, muitas vezes, principalmente se tratando de criança e adolescente, né? Tem muita resistência e, às vezes, eu sempre digo, assim, né? Isso é uma coisa que até mesmo eu digo bastante, assim, em consultório, né? Que quando os pais estão resistentes, né? A procurar um psiquiatra, um neuro, né? Dar medicação. Porque, assim, se o seu filho precisa, né? A gente sempre vai por redução de danos, assim, né? O que é pior? Ele não tomar medicação e ficar com esses sintomas, né? E o cérebro dele também vai ser alterado por esses sintomas, né? É um sofrimento horrível. Isso. Quem tem transtorno, né? Aí, muitas vezes, né? O argumento, porque é uma química, tá, mas você não acha que o transtorno também é uma química? Ele também vai alterar o funcionamento do cérebro, né? Então, se você dá medicação, tá, vai ser uma química, mas que vai fazer com que regule, que volte ao que ele precisava funcionar. E não afete o desenvolvimento dele. Isso, eu acho exatamente. Que isso é o principal, né? Que não afete o desenvolvimento da criança. Tem mais danos, né? Isso. Então, assim, às vezes até mesmo uma fala que eu uso em consultório, olha, é opção, né? Claro, a gente não pode interferir, né, na questão da família, mas assim, ok, hoje você pode não estar querendo dar uma medicação para o seu filho, mas talvez um dia ele possa encontrar uma coisa que vai parar a mente dele. E não vai ser uma medicação, e não vai ser controlado, né? Então, é um risco. E que pode destruir a vida daquela pessoa, né? Exatamente. Então, acho essa questão do amparo, assim, familiar como um todo, né? E de ter um olhar diferenciado, né? Enfim, para a criança, para o desenvolvimento dela é muito importante. Aliado à escola, melhor ainda, né, doutora? Agora, assim, o que faz com que a gente pense que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, você comentou comigo que estamos no ranking mundial, né? Sim, primeiro lugar. Primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade, de transtornos de ansiedade, isso? Sim. Então, isso é gravíssimo. Sim. Né? Eu acho que mais do que a gente ter um olhar especial para o filho, voltando, né?
ter um olhar para si mesmo, Sim. né? Observar esses sintomas, observar o dia a dia e observar, sobretudo, a rotina. De que forma, assim, e algumas dicas leves, sabe? Sim, Como você disse, não tem fórmula, Aham. mas algumas dicas para que isso seja minimizado, digamos assim. Tu achas que tem como, diante de um sistema que a gente vive hoje? Aham. A gente tenta, né? A gente tenta nadar contra a Olha aí, maré, né? vamos lá! A gente tenta. Mas sim, tem como sim, né? Eu acho que a questão, assim, que você comentou da leveza, né? É muito importante. Um fator de risco bem, assim, bem potente, né? Para o transtorno de ansiedade se desenvolver na criança, é a autocrítica dos pais, né? Então, assim, tem a questão, assim, claro, que isso não é de forma nenhuma um julgamento, né? Mas, assim, acho que avaliar a conduta, né? O estilo parental, né? Isso no consultório eu trabalho bastante. O estilo parental, né? Como que você lida com as situações do dia a dia, né? Quando seu filho erra, né? Se você cobra, se você briga muito, se você incentiva, né? Eu já levei 10 puxões de orelha aqui só nessa fala dela. Né? Porque querendo ou não, né? Às vezes a gente pode ter um traço mais perfeccionista, Exemplo. né? Exemplo. E a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um ser humano em formação que vai cometer muitos erros, assim como a gente também, né? E vai aprender a lidar com eles, né? Então, acho que a questão, assim, de como você educa, né? É muito importante, né? Hoje a gente tem acesso a muitas ferramentas, né? A estilos de criação diferentes, né? A estilos de criações mais leves, mais encorajadores, mais incentivadores, né? Isso de forma nenhuma vai isentar, né? A responsabilidade da criança, né? Mas a gente entender também que como eu disse, que como ela está em desenvolvimento e a gente vai ajudar ela a se desenvolver, só que também eu tenho que ter uma consciência de que dependendo da forma como eu disciplino, né, eu posso gerar ansiedade, aquele, medo, teu pai tá vindo, né, aquelas ameaças, né? Imagina. Né, então, assim, a criança vai sendo moldada através, né, do medo, da ameaça, e isso é um fator que pode gerar ansiedade, né, como os pais disciplinam os filhos, né. Outra questão é como a gente já comentou da rotina, né, se eu tenho uma rotina muito cheia, muito excessiva, se eu não dou espaço, né, pro descanso, né, eu também vou estar sempre ali na correria, sempre acelerado, né. Outra questão é o excesso das telas, né? É muito importante isso, né? Isso também é muito difícil, né? De controlar, né? Porque a gente vive num mundo globalizado, né? Exato. Mas sim, né? Já tem muitos estudos, né? Que o excesso da tela causa transtornos psicológicos, né? Que pode potencializar ainda mais, porque já tem uma vulnerabilidade. E, assim, querendo ou não, né, no celular é tudo rápido. Exato. Não, então, pensa, né, eu tô uma boa parte do meu dia ali, mexendo, rolando, né, assim, numa velocidade que o meu cérebro não foi feito para acompanhar essa velocidade do TikTok, de 15 segundos acontecer tudo. Né? Então, assim, às vezes, a exposição, né, em excesso também vai fazer com que na minha vida, né, eu não tenha paciência, porque tudo no celular é rápido, né? Exato. Então, aí, quando volta pra vida real, que parece uma câmera lenta, né? E aí eu fico mais impaciente, porque as coisas não acontecem. Tem paciência pra nada. Que as coisas não acontecem naquela rapidez, né? Entendo. Até mesmo assim, a gente adulto, né? Quando vai ouvir um áudio, né? Coloca no 2 ali, né? Faz alguns anos já que eu não ouço áudio sem ser no 2. É muito difícil. Só quando a pessoa a gente não consegue entender muito bem a fala dela no aceleramento ali, aí a gente correria do dia a dia, né? É isso aí. Então, assim, tem umas falas de adolescentes, assim, que eu acho muito engraçadas, assim, né? Que ela mandou um áudio de 1 minuto, meu Deus. Podcast, né? Passou de 1 minuto, é um podcast. Sim, 1 minuto, o que é 1 minuto da sua vida, né? Meu Deus, vou ter que ouvir esse 3 minutos já é o fim. Imagina, né? Não vou ouvir, vou ouvir o começo, depois vou ouvir o fim. E vai entender. E aí já entra uma questão complicada também, né? Porque tu, imagina, ouvir o começo e o fim, já achar que tá entendendo tudo o que tá sendo falado, já é também programar a tua mente para aquilo, né? Isso, vamos trazer isso pra realidade, né? É bem verdade isso, não, Samantha? Sim, é questão também que a gente acaba entrando no automático. Ligou no isso, piloto automático. Ligou no automático, né? E aí, de novo, né? Voltando
voltando daquela questão que a ansiedade, né, que para combater a ansiedade, a gente tem que estar presente no momento onde a gente está, né? Se eu tô no piloto automático, eu tô só fazendo as coisas de um jeito automático e não tô nem aproveitando o meu momento de agora, né? Então, assim, a questão das telas, né? Além do excesso de estímulo, né? Que é uma bomba de dopamina, né? Assim, é muito difícil, né? Você bota um brinquedo, bota um celular pra criança. Muito difícil aquela que vai escolher o brinquedo, né? Porque, assim, tem muito estímulo, tem muita coisa que dá pra fazer, né? Não que seja totalmente o vilão, né? Sim, mas sim. Mas, de novo, tudo que é em excesso acaba prejudicando a nossa vida, Eu né? não sei vocês que estão me acompanhando aí, pais e mães, se vocês são no estilo chato, mas eu sou. Eu sou assim com os meus filhos. É muito difícil eles passarem bastante tempo em frente à televisão, né? Já tem uma rotina durante o dia na escola bem... de envolvimento social com os coleguinhas e tudo mais, mas mesmo assim, o período que eles têm ali em casa não é tão voltado às telas, né? Que bom. Eu também não gosto de celular para eles, eu evito o máximo. E eu acho isso muito importante, assim, e mesmo assim ainda, né, eu tenho um filho que já é um pouquinho ansioso demais, digamos assim, né? Imagina quem está ali já, digamos, desde os 2 anos de idade no celular, nos joguinhos, nos vídeos, né? Sim. E eu vou para a questão dos jogos também, porque é muito fácil de identificar a criança em frente a um jogo ali, por exemplo, que é de velocidade, ou que tem agressividade. Ele, na hora, já fica, né? Já muda o comportamento. Isso. Né, já é instantâneo. Aí tu imagina quando isso é com frequência... acaba, às vezes, até mesmo transferindo isso para a realidade, né? E a gente também não pode esquecer de falar da dependência, né? Que muitas vezes acaba desenvolvendo uma dependência tecnológica, né? Então, assim, aquela criança assim, depois do jantar você vai poder usar o celular. Então, a criança só comendo rápido, né? Pra se livrar logo, ela nem tá nem prestando atenção no que ela tá comendo, no que ela tá fazendo. Vive em função disso, né? O dia dela é aquele momento. A gente pode dizer que é um prazer ilusório? Momentâneo, né? Momentâneo, o prazer é momentâneo. Só que é muito também, te prende muito, né? Como eu disse, tem muito estímulo ali, né? A vida real é mais parada. Então, comparado a tudo que pode acontecer no celular e o que pode acontecer na vida, né? Às vezes, algumas crianças que têm muito acesso, elas começam a achar as coisas sem graça. Eu não vou brincar com esse brinquedo, né? Daí os pais relatam assim, mas ele não brinca mais com nada. Ele só quer saber do celular, né? Sim, porque ele está em excesso de celular e para ele tudo acaba sendo... É difícil competir, né? A atenção com o celular. Então, é isso. E a aceleração do pensamento, né, doutora? Vamos entrar nessa questão, assim. Porque, às vezes, a criança pode não ter algum sintoma muito visível, né? Por exemplo, do taquicardia, não de ter, o que mais? Tremores pode acontecer? Pode acontecer também. As dores de barriga. Daqui a pouco ele não tem um sintoma que é muito visível, Sim. né? Só com terapia para identificar ou não? Como é que funciona? Assim, tem outros também, né, que são, que dá para identificar, né, mas aí acabam também se confundindo com outros transtornos, né, então por isso que é sempre importante um especialista avaliar, né, mas assim, a criança, né, muitas vezes, quando ela tá triste ou ansiosa, ela vai para a questão da irritabilidade. Né? Então, assim... É um dos principais sintomas. Assim, também... quando tá acontecendo alguma coisa de errado, digamos assim, ela pode ter comportamento mais irritável, né? Então, assim, enquanto, digamos assim, um adulto com depressão só, né? Um recorte bem... Pode acontecer várias coisas, mas ele pode ser um adulto que fica na cama, que chora, enfim. Uma criança, ela já vai demonstrar que tá irritada, que tá incomodada. Né? Então, assim, quando a criança, ela começa a mostrar que tá muito incomodada com as coisas, ela já não tinha um comportamento assim, começa a tá muito incomodada, muito preocupada com o horário, né? Será que a gente vai conseguir tal dia? Muito preocupada com as coisas as datas, né? Das coisas que vão acontecer, ou até mesmo com trabalhos da escola, né? Então, assim, alguma coisa vai transparecer. E outra questão também, né? Falando ali desses sintomas que são... que não são tão clássicos, né? Digamos assim, é a questão da frustração, né? Porque, querendo ou não, né, quando eu tenho uma base ansiosa ali, né, eu quero as coisas no controle. Sim. Né? Eu quero que as coisas saiam do jeito que eu imaginei. E aí entra a não aceitação do não também, né? Que muitos pais relatam. Eu digo não, e até mesmo na escola, né? Ele não aceita o não. Assim, dentro de uma fase do desenvolvimento, né?
é esperado que isso aconteça, né? Mas aí, de novo, tudo é intensidade e frequência, né? Assim, se na maior parte do dia é difícil, se ele não tinha esse comportamento antes, aí de repente ele começou a ficar mais irritado, começou a perder o sono, começou a alterar o apetite, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes a criança não vai verbalizar. Não. Pode ser que ela tá sentindo ali, ela não sabe nem o que é, nem né? O que ela tá sentindo, né? Mas ela começou a ter essas alterações, né? Que são importantes pro dia a dia dela, né? Dormir, ter uma refeição, enfim. Conseguir lidar com os imprevistos, né? Do dia a dia, ter uma flexibilidade. Então, quando a criança é muito inflexível, né? Pode ser, sim, que realmente tem uma base ansiosa. Pode ser outros transtornos também. Por isso que é importante avaliar, né? E é importante, primeiro, buscar um especialista, né? Alguém que entenda realmente. Sim. E, sobretudo, e aí é um apelo que eu faço, né? Aos pais, que os pais não tratem isso como algo normal, como algo comum, né? Que sim, busquem o tratamento, busquem auxiliar essa criança, porque como a doutora falou, né? Às vezes nem mesmo ele sabe o que está sentindo, mas se nós adultos, né? Alguém que tem o transtorno de ansiedade sabe o sofrimento que é passar por aquilo, imagina uma criança que às vezes não sabe lidar com os próprios sentimentos, né? Que está recém ali na fase inicial de uma vida, né? De um desenvolvimento. Então, assim, que os pais, que os responsáveis, e aí eu já englobo a família como um todo, né? Porque envolve os avós, envolve toda a rede de apoio, né? A rede de apoio familiar, que não adianta né? um fazer, outro desfazer, né? Exatamente, porque às vezes a mãe ou o pai tem uma conduta, né, que sim compreende o assunto, que sim entende que é importante que a criança passe pelo tratamento, daqui a pouco, né, tem um contato com, sei lá, os avós ou o próprio pai mesmo, que não sabe não como apoia, administrar isso e não apoia, né, esse tratamento. Então, é um apelo mesmo que eu faço, né, para que os pais, os adultos, os responsáveis, eles tenham uma visão um pouco mais ampla, né, dessa situação como um todo. Sim, que não é besteira, né? Isso. Porque, assim, como a gente comentou, né? A gente vive numa sociedade acelerada, né? Que tem altos níveis de ansiedade, né? Então, as novas gerações, elas já estão começando a vida nesse cenário, né? Talvez a gente, às vezes tem algumas comparações, mas na minha época não é assim, mas, cara, como era o mundo? Como era o mundo na sua época? Como era o mundo, né? Você ficava brincando com o pé na grama, tinha a natureza, tinha, na rua, tinha segurança, né? Tinha muitas coisas que deixavam o mundo mais tranquilo, né? Mais livre, né? Com mais liberdade. Então, assim, não tem como a gente fazer esse tipo de comparação. Não tem. Né? E outra coisa meus pais me tratavam assim, né? Na época era assim. Então, assim, e eu como mãe, eu tive que mudar muita coisa em mim, né? Muita coisa, assim. Mas isso, graças a Deus, e a minha profissão também, eu tô conseguindo ter um pouco mais de conhecimento para transferir isso para os meus filhos, né? Então, assim, é importante que a gente nunca compare, né? Como você disse. Mas os meus pais faziam isso comigo, como no caso ali de, por exemplo, assim, o filho, sei lá, com 3 aninhos ali, virou o suco no chão. Nossa, por que você fez isso? Sim. Né? Então, assim, ter uma conduta mais de amparo, né? De suporte, eu acho, para esse desenvolvimento da criança, né? Isso, exatamente. Não ser tão rígido, né? E outra coisa bem importante que você comentou, né? É sobre também a questão da comunicação, né? Porque a gente tem que entender que a criança tem emoções. Exato. Né? Não é um boneco. Que ela não vai engolir as coisas que ela sente, né? E que vai ser pior para ela se ela engolir, né? Então, assim, é uma coisa que eu trabalho bastante também em consultório, né? Da questão, assim, é normal você ter emoções. Seu filho vai chorar, seu filho vai ter raiva, seu filho vai se frustrar, né? E ele vai ter que entender também que vai passar, né? Mas você também tem que entender que vai passar, né? Você também tem que tentar administrar a sua própria emoção, né? Porque às vezes o que acontece, a criança fica com raiva, o pai fica com raiva, eles brigam. Já dá aquela explosão de sentimentos. Né? Então, assim, dá uma válvula de escape para aquele sentimento. Falar sobre ele, né? Nomear, né? Como a gente estava falando. As crianças, elas não sabem dizer o que elas sentem, mas a gente pode ensinar, né? A gente pode
ajudar elas. Eu notei que você tá mais para baixo, você tá triste, né? Você tá fazendo as mãozinhas assim, você está com raiva. Não num tom pejorativo, né? Porque se você falar, você tá com raiva, ela vai dizer que não, Sim, né? Mas se obviamente. você tratar isso como uma coisa natural, né? Que é uma emoção que todos nós sentimos, né? Que é algo passageiro, que entrou e vai sair, né? Que a gente pode fazer alguma coisa, ter recursos, se acalmar, né? A criança vai ter uma liberdade também de se expressar. E quando a gente expressa nossos sentimentos, né? A gente alivia, né? E não internaliza, e né? falando sobre essa questão da comunicação, que eu acho muito importante, né? Às vezes a gente traz... vivenciou até pessoas mesmo próximas a nós, né? Eu já passei por isso com os meus filhos. Mas ele tem só 2 anos, não entende nada. Sim. Né? Eu acho que isso ainda é um tabu em algumas famílias. Não, ele tem 2 anos sim, ele entende. Ele já entende muita coisa. Sim. Então, sempre eu acho que é importante ter essa comunicação, a explicação, né, doutora? Sim. De que forma melhorar a comunicação para evitar, assim, que as coisas fujam do controle. Eu acho assim, né, que ele pode não ter como você falou da compreensão, ele pode não ter uma compreensão como a nossa. Exato. Né? Ele pode não lembrar dessa situação depois, pode não lembrar, mas a base que ele vai se desenvolver, né, vai levar isso em consideração. Então, assim, tem coisas que quando a gente era muito pequena a gente não lembra, né, mas formou o nosso caráter. Né? Então, tem coisas, tem situações boas, tem traumas, né? Que a gente viveu, que a gente não sabe, mas que formou quem a gente é. Tá, então eu não vou compreender, eu não vou lembrar, mas pode internalizar aqui dentro de mim, né? E em algum momento da nossa vida isso pode vir à tona. Pode ser na adolescência, pode ser na fase adulta, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo para a criança já aprender a administrar desde cedo, né? Sim. Os fatos que acontecem. Claro, lembrando que, né, que nós somos adultos, não somos perfeitos, né? A gente vai estar nas tentativas, né? Ninguém é perfeito, mas é importante, pelo menos, a gente tentar, né? E aí você falou da questão da comunicação, exato, né? Em consultório eu trabalho bastante a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, né? Porque, assim, a gente tem várias formas de se comunicar. Né? Então, assim, às vezes tem a questão, né, de um pai mais autoritário, de um pai mais permissivo, às vezes acontece que um compensa o outro, né? Então, se um é mais permissivo, o outro vai lá e dá mais castigo, porque não, você tá sendo frouxo com ele, né? Então, assim, é uma questão da família se alinhar como um todo, né? Tem que ter um alinhamento, uma conduta. Tem que ter um alinhamento para falar a mesma língua, né? Senão, como eu falei, um fala uma coisa, outro tira aquilo que você falou, né? Então, acho que começa com muita conversa entre os pais. Né? Muita conversa para alinhar a questão da criação e a comunicação com a criança, né? Também é muito importante os combinados, né? De deixar claro, porque às vezes você pode estar cobrando uma coisa que você nem explicou que era assim, né? Porque você fez isso, tá? Mas disse que era para não fazer, né? E pra gente é uma coisa óbvia, claro, né? A gente tem anos aí à frente, né? Então, a questão de combinados e a questão, de novo, de ter conexão, assim, com mais sensibilidade, né? De entender que as emoções são normais, que não é uma afronta, muitas vezes, né? Porque aí, às vezes, os pais acabam achando que, ele faz para me provocar, né? Ele faz de propósito, né? Tem situações... Ele quer chamar atenção. Tem situações que pode ser, mas o tempo todo, né? Então, assim, você entender que ele é um ser humano, que ele vai ter emoções, e que você vai ser o condutor ali para falar sobre isso, e que também, para estimular ele a falar sobre ele mesmo, você tem que falar de você, né? Não adianta... Como é que eu vou ter uma conexão com alguém que não fala, né? Isso é uma coisa também que eu oriento bastante os pais. Falem das suas emoções. Claro que não das mais cabeludas, dos problemas mais, né? Isso a gente não vai preservar a criança, né? Mas você pode falar que você tá triste. Que hoje não tá bem. Que hoje não tá bem, que você tá com raiva, que você teve um problema e você resolveu, que você errou. É muito importante, porque às vezes as crianças, né, fazem a mãe herói, o pai herói, né? Enfim, né? E aí não... Como que eu vou falar pro meu pai que eu errei se ele não erra, se eu não vejo ele errando, né? Isso deve ser muito errado, porque se o meu pai não faz e eu faço, né? Então, mostrar a vulnerabilidade, né? Mostrar a nossa humanidade. Né? E humanizando as coisas, né? A criança, ela também se sente... ela sente que ela vai ser acolhida, né? O acolhimento é muito importante. Então, quando a criança demonstrar uma emoção, você ajudar ela a nomear... Você pode falar sobre você também, alguma situação em que você já teve, né, com essa emoção, e acolher, né? Não brigar.
né? Enfim. E agora a gente vai para uma questão que é bastante complicada e, ao mesmo tempo, está sendo cada vez mais comum, né? Hoje em dia, que é de pais separados. Sim. Aí a criança tem o diagnóstico lá de um transtorno de ansiedade, vai para casa do pai ou da mãe e não tem rotina nenhuma, já é uma rotina bem diferente do lar referencial. Sim. Entra a questão das divergências de pensamentos, né? Sim. Isso pode ser um problemão para essa criança. Sim. De que forma ter esse alinhamento, de que forma e por que é importante ter esse alinhamento, né? É claro que a gente entra em muitas realidades. Exato. Né? Muitas realidades. Então, tem criança que tem a guarda compartilhada, né? Uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Tem crianças que são finais de semanas, né? Mas, enfim. E tem realidades também de pais que se dão bem e pais que não se dão bem, né? Mas a gente tem que pensar assim, que independente de qualquer coisa, né? A criança tem direitos, né? E os pais são os responsáveis por cumprir aquele direito da criança. Então, se a criança faz um tratamento, né, determinado por um profissional, não deveria ter questionamentos, entendeu? Porque foi um especialista que recomendou. Então, pode procurar outro especialista, outra opinião? Pode, né? Mas, assim, se você deixa de fazer, você está negligenciando, né? Você está negligenciando o cuidado que o teu filho precisa, né? E isso é uma questão muito séria, né? Uma questão até mesmo judicial. Judicial, né? Isso é bem complicado. E a questão da adolescência, assim, também passa por isso, só que daí também chega nos 18 anos, já é independente, né? E como lidar com isso na adolescência? Porque na fase da infância ali, já não é tão independente, né? Agora, na adolescência tem jovens adolescentes que trabalham já, né? Que tem já um pouco mais de autonomia. Mesmo assim, é importante que os pais estejam alinhados nessa conduta, né? Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, né? De muitos anos atrás, assim, né? Que alguns estudos ainda querem estender a adolescência, né? Porque, assim, hoje a gente realmente vive numa sociedade, né? Onde, só para ter uma ideia, assim, na questão biológica, né? O cérebro, ele termina de amadurecer aos 25 anos. Olha só. Né? Então, assim, ok, virou, não é 18 anos, virou a chave da maioridade, pronto, eu sou adulto, né? Né? Você pode responder pelos seus atos na sociedade, você vai ser visto como adulto, mas ainda é um jovem adulto. Isso. Né? Então, algumas coisas... vai ter, sim, totalmente a liberdade de fazer suas escolhas, mas eu sempre acredito, assim, que se você conduziu antes disso, né? Se você construir uma boa base, um bom relacionamento, antes disso, né? Depois disso, pode vir os desafios, mas, querendo ou não, ele vai ter os seus valores. Então, é uma questão, acho que, de prevenção, né? De antes. Agora, depois, claro, tem como você apoiar, tem como você estar ali, né? Conduzir, mas a gente também não pode criar uma dependência, né? Porque a gente quer que ele realmente, de jovem adulto, vá para ser um adulto totalmente... independente, né? Enfim, mas sim, o suporte é importante em todos os momentos da vida, né? A gente tem com quem contar, né? A gente ter essa rede de apoio, né? Claro que tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, mas a gente também tem que tomar cuidado para esse suporte não ser uma dependência. Exato. Né? Porque ele também precisa se desenvolver, né? Porque também tem o outro lado da história, né? Quando a criança tem o diagnóstico, às vezes vem a super proteção, né? Aquela coisa assim, ele não consegue, eu vou fazer por ele, né? Isso também é negativo. Sim, exatamente. A gente tem que estimular, claro, dentro do que sempre seguindo o tratamento, né? Dentro do que é recomendado, mas incentivar, né? Não forçar. Né? Não forçar coisas que ainda não está preparado, né? Porque quando força, existe a questão do... desencadear mais problemas, né? Porque é negativo e é um sofrimento para a criança, né? Eu acho que é muito importante a gente falar e observar isso, né? E compreender isso. Sim. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa já, doutora Samantha. Um prazer enorme te receber aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, seja sempre muito bem-vinda. Tem algumas considerações finais, assim, algo que você acha importante que a gente frise, né, em relação ao transtorno de ansiedade, independente da fase da vida? Eu acho que é só reforçar, né, aquilo que já foi falado, assim, em todo o podcast, né, que, assim, a ansiedade é um mal do século, né, a gente
É muito difícil a gente não ouvir alguém, né, que já teve uma crise de pânico, né, que já teve a sensação ali, né, de não conseguir dormir. Então, assim, hoje em dia, né, infelizmente a tendência, assim, com o ritmo acelerado, é mais e mais pessoas desenvolverem o transtorno. Então, a gente tem que procurar realmente o nosso equilíbrio. Né? A gente tem que procurar estar conectado com o momento presente, com o que está acontecendo no agora, né? E quanto mais a gente conseguir esse equilíbrio, né? A gente não é perfeito, não vai atingir, né? completamente, mas quanto mais a gente viver uma vida saudável, né? Assim, com prática também de atividade física, né? Com boa alimentação, com horas de sono, que isso é uma coisa que pega muito também, né? Porque assim, a tecnologia, né? Às vezes tira até mesmo o nosso tempo, né? De qualidade de sono, então eu tô lá meia-noite, não consigo dormir. Eu fico aí ali, vai pro celular. daí eu fico rolando ali. Claro, quanto mais você estimula o seu cérebro, menos ele vai conseguir dormir, né? Então, assim, a nossa, assim, até mesmo a gente tem uma palavra que a gente usa bastante, que é a higiene do sono, né? O nosso autocuidado com a gente mesmo, né? Então, quanto mais autocuidado a gente tiver e estar atento, né? A que tá por aí, não é transmissível por vírus, né? Mas tá por aí quase isso, a ansiedade hoje em dia. É bem isso. Mas ela, né, não tem como negar, é fato que ela tá na sociedade e que a gente realmente precisa se preservar para conseguir ter esse equilíbrio na vida, né? Equilíbrio, né? Muito obrigada, doutora Samantha Taniotti. Seja sempre muito bem-vinda à Jovem Pan. Obrigada. Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse podcast. Tenho certeza aí que vocês tiraram muitas dúvidas. A doutora Samantha está disponível para responder vocês, certo? Este programa é um oferecimento da Clínica Neurodesenvolver aqui de Blumenau. Tchau, tchau. Um super beijo para todos.